terceira edição do Pisão Extreme, além do Campeonato da Europa reservado às seleções, contava também com as provas abertas, onde os atletas podiam percorrer exatamente os mesmos percursos dos campeonatos da Europa. Na sexta-feira, bem cedo, começou os 65 km, prova que contava com 6.500 metros de desnível positivo e que permitia aos atletas percorrer exatamente esses mesmos trilhos que as seleções também percorriam. Pedro Ribeiro, de regresso ao Pisão, depois de ter estado nesta prova na última edição, saía na frente desde o início, perseguido por Emílio Correia e Agostinho Reis, dois atletas que conhecem muito bem a Serra da Arada. Nelson Amaral seguia logo atrás e depois Pedro Bastos e Hélder Rocha, atletas que nestas primeiras subidas iam neste grupo da frente, onde Francisco Fernandes, do Olímpico Vianense, atleta que foi segundo classificado na última edição, imprimia aquele ritmo muito forte que víamos há pouco. Mónica Ribeiro seguia aqui na liderança das mulheres, ela que ia liderar a prova até ao final e levar a camisola da EDV Viana Trail à vitória nas mulheres. Emílio Correia e Agostinho Reis continuavam juntinhos na frente de Francisco Fernandes. Emílio Correia, homem que tinha vencido a prova do Caramulo-100 da mesma organização desta prova. Temos Sérgio Vieira, Fátima Trail Team, também ali a correr nestas subidas. Não era fácil correr nestas subidas da Serra da Arada, mas víamos depois atletas nestas zonas planas. Não eram muitas as zonas planas, mas aproveitavam para correr um pouco e desfrutar desta paisagem verdadeiramente incrível que podem ver, onde Pedro Ribeiro, depois de ter estado também na prova do Circuito Mundial de Skyrunning na Madeira, no mês de outubro, a vir aqui muito bem, firme nesta liderança. Víamos Hélder Rocha, Nelson Amaral e de novo Francisco Fernandes. Hélder Rocha tinha sido quinto classificado na primeira edição em 2018. Impressionante como o Francisco Fernandes continuava a correr nestas subidas. Atletas que víamos aqui, verdadeiras, parecem quase formigas lá embaixo. Os atletas dá bem noção da dimensão da subida. O Sérgio Vieira olhava para trás e permitia-nos ter também essa visibilidade daquilo que é a felicidade dos atletas quando chegam ao fim de cada uma destas subidas. Muita pedra, que víamos também há pouco na imagem. Íamos tendo esta energia que ia faltando aos atletas. Víamos aqui também o Tiago Almeida, que se aproveitava para beber água, para se refrescar também. E depois também eram atletas que nestes momentos mais duros aproveitavam para se divertirem. Como podemos ver aqui, o Nuno Catarino aproveitava para dar música à malta, porque também ajuda muito nestas provas longas, este divertimento. Depois o João Caetano seguia também num ritmo muito constante e víamos estas zonas desafiantes de pedra, onde os atletas iam aproveitando também as mãos para trepar. O Hélder Rocha a trepar esta zona também usando as mãos, era assim também ao longo de todo o percurso. O Hélder, atleta da Dor Conta, ali nessa subida onde o Sérgio Carneiro, da Associação Desportiva de Marco Canaveses, usava os bastões nesta zona, uma técnica diferente para trepar esta zona da Serra da Arada. Tínhamos Humberto Vara, do Clube Atletismo de Ferreira do Zezer, homem que terminou no pódio na última edição da prova, vinha aqui para mais um excelente resultado. Pedro Ribeiro, nesta altura da prova, olhava para o relógio, olhava também para esse objetivo das 10 horas, enquanto o atleta do Núcleo de Montanha de Espinho, Fernando Santos, estava também nos últimos quilómetros, tal como Emílio Correia, mas na meta era Pedro Ribeiro que chegava para baixar em mais de 3 horas o seu tempo da última edição e vencer os 65 km. Então Pedro Ribeiro a vencer na frente de Agostinho Reis, Emílio Correia, Hélder Rocha e Nelson Amaral, enquanto nas mulheres Mónica Ribeiro a vencer na frente de Paula Pita, segunda classificada. Depois, no sábado, os atletas tinham pela frente os 35 km, era a segunda prova aberta, prova também paralela à prova das seleções, que tinham partido 30 minutos antes para percorrer exatamente o mesmo percurso. Tínhamos aqui uma moldura humana fantástica nestes primeiros metros, a sair para estes 3.600 metros de desnível positivo,
E Pedro Barros, depois desse pódio no Campeonato Nacional de Ultra Trail em julho, cada vez em melhor forma, cada vez mais forte, e o atleta da EDV Viana Trail a sair na frente desde o início, Ricardo Carreira, OCS Rábida Trail Team, na perseguição, Jorge Duarte, David Gadelha e José Sousa juntos nesta subida. Depois Sílvia Domingues do Boa Vista liderava a prova no setor feminino, vinda da Madeira Kátia Fichelli também nesta luta pelos primeiros lugares nas mulheres, e a atleta italiana Natalia Mastrota, também ela na luta por estes primeiros lugares. Víamos então Pedro Barros na liderança, num ritmo muito constante nesta parte que vemos a subida muito dura. Alexandre Blasques também nesta zona da prova, muita pedra. Ricardo Carreira, ele que 2 semanas antes desta prova tinha terminado também no pódio os quase 30 km do Ultra Trail do Marão. João Lopes muito confiante também pela vitória no mesmo fim de semana em que Ricardo Carreira obteve esse pódio vitória no Sky do Cucurinho. Paulo Costa e Ricardo Gouveia. E depois Sílvia Domingues de regresso a correr em Portugal, a atleta espanhola do Boa Vista, que esteve também muito bem no ano passado no campeonato de trail em Portugal, em Penacova. E nas imagens vemos Dária Senquina, atleta que já esteve em São Pedro do Sul nesta prova para correr os 65 km e que voltava agora para os 35 km, para uma distância mais curta e também para um dia com um tempo diferente. O atleta de Ciclotrilhos, e aqui Montanha Clube Trail Running, EFAPEL, muitas equipas representadas nesta altura, que os braços já ajudavam também as pernas para ter força. Um atleta do mundo da corrida com esta imagem de esforço nesta altura da prova. E tínhamos aqui o baloiço do Visite São Pedro do Sul, esta zona fantástica de Portugal, conhecida além das termas também por esta zona de montanha extraordinária. Tínhamos também neste sábado muito público, como é bem patente nestas imagens da Sílvia. Vemos também o sorriso, a cara de felicidade, porque o público, os aplausos incentivavam, davam muita força também aqui a Dária Senquina a usar os bastões, a subir, e Kátia Fichelli, também ela com um sorriso nesta altura da prova, os atletas a mostrarem-se também muito divertidos nesta altura. Não era fácil manter esse sorriso e essa boa disposição depois de tanto esforço. Mónica Gorgulho nesta zona também da prova, e depois esta descida já para a zona da meta, já depois da subida do Fujaco, onde Pedro Barros chegava ao final como o vencedor destes 35 km do Pisão Extreme em São Pedro do Sul. Sabia que ia ser muito complicado e chegar em primeiro, porque a concorrência dos portugueses era muito maior do que a minha, eles têm outros ritmos, mas acabou por correr bem. Não conhecia esta prova, é muito duro mesmo, o Fujaco é de outra dimensão, e pronto, acabou por correr bem e estou muito contente. Tínhamos a imagem dos primeiros, com Pedro Barros a vencer na frente de Santiago Mesquita, Alexandre Blasco, João Lopes e Paulo Costa, enquanto nas mulheres Sílvia Domingues a vencer estes 35 km, ela a levar a melhor no setor feminino. Una carrera muy dura, muy bonita y muy técnica. Siempre me siento bien, me tratan súper bien en Portugal y espero seguir corriendo muchos años. Me encanta correr en Portugal. E tínhamos então a Sílvia a vencer na frente de Natália Mastrota, Dária Senquina, Kátia Fichelli e Fátima Lendouro. Para o último dia, para o domingo, tínhamos as duas distâncias mais curtas, os 24 e os 14 km, que tínhamos aqui este arranque muito rápido para a prova dos 24 km. A prova tinha poucos metros que não eram a subir logo no início, porque depois desta primeira viragem à esquerda tínhamos logo a primeira subida. Jorge Manuel, na liderança desde os primeiros metros, o jovem do Montanha Clube Trail Running EFAPEL, um dos grandes candidatos também à vitória na Taça de Portugal de Sky da Juventude, e seguido logo atrás por Cristiano Melo e também por Paulo Moreira, atletas que o perseguiam. E nas mulheres era Susana Echeverria, que depois de algumas lesões
tinha vencido há um mês atrás os 15 km do Viseu Trail Running e estava na frente de Beatriz Alves, a jovem que fazia aqui a sua estreia com a camisola For Running Project, e depois Joana Franca e Carla Pinto, enquanto Jorge Manuel, este atleta que se tem dividido entre o Sky e o Trail, mas sempre na luta por estes primeiros lugares. Víamos estas imagens dos atletas já com alguma dificuldade nesta zona da prova, e Susana Echeverria a manter-se na primeira posição, aqui a ter algum tempo para esboçar um sorriso nestas subidas difíceis da Serra da Arada. Beatriz Alves mais atrás, fazia cerca de um ano depois da fantástica vitória que Beatriz Alves teve na Taça de Portugal de trail em Melgaço, um momento fantástico para ela. Joana Franca atrás, a atleta que tinha vencido também há um mês atrás os 28 km do Viseu Trail Running, a atleta do Coimbra Trail Running. EDV Viana Trail, aqui também representado no setor feminino, e depois vinda de Talavera para São Pedro do Sul, Beatriz Soares na luta pelo top 5 no setor feminino. Enquanto nestas montanhas fantásticas tínhamos o vencedor do Lausanne 1000 e terceiro classificado no Lausanne Sky Race na Serra da Lausanne há menos de um mês atrás, Jorge Manuel, acompanhado de Bruno Silva, que fazia aqui um treino na Serra, aproveitando também para apoiar os seus colegas. A Susana firme neste primeiro lugar, a esboçar aqui um pequeno sorriso, porque neste esforço era já difícil sorrir nesta altura. Beatriz Alves também, já não lhe tiravam essa segunda posição, a Carla Pinto a desfrutar destas paisagens, ela a regressar também à prova do Pisão. Temos esta saída aqui das pedras verdadeiramente impressionante, como há tanta pedra nesta zona, e Jorge Manuel já muito rápido a descer com São Pedro do Sul lá ao fundo, o José do GTT Armazém do Café nos últimos metros da prova, e a Carol e a Ana também elas a entrar nesses últimos metros, onde tivemos então Jorge Manuel, Paulo Moreira, Cristiano Melo, Diogo Gomes e Fábio Mendes como os 5 primeiros nos homens, e nas mulheres Susana Echeverri, Beatriz Alves, Carla Pinto, Joana Franca e Beatriz Soares. Nos 14 km, prova mais curta do fim de semana, tínhamos uma luta pelos primeiros lugares logo desde o início, como podemos ver nas imagens, com João Rodrigues, Márcio Cruz e Alex Tondela, que vinha na terceira posição, a lutarem por esse pódio desde os primeiros metros. Vemos um dos jovens dos Abutres Trail Running School, Lourenço Oliveira, também ele a realizar uma excelente prova. Célia Neto, acompanhada do marido, do Abílio, para mais uma vitória, mais uma prova. Lá 2 semanas atrás tinha vencido no Marão. Mariana Prudêncio, também na luta pelo pódio e pela Taça de Portugal de Juventude de Sky. Depois aqui, muito rápidas a descer estas atletas, entre elas a Bruna do Viseu Trail Running. Muita felicidade de facto nesta descida, porque não eram muitas as descidas, tinha que se aproveitar todas as zonas da prova mais rápidas para acelerar. E temos então João Rodrigues, Márcio Cruz, Alex Tondela, António Gomes e Bruno Simões, foram os primeiros homens. E nas mulheres, Célia Neto, Vitória Bento, Mariana Prudêncio, Sara Cristina e Bruna Ferreira, as 5 primeiras. Isto envolve sempre muitos gastos, não só na seleção, mas até mesmo nas organizações das provas, que não está fácil com a pandemia pelo meio. E as organizações também têm dificuldades em levar isto avante, mas vamos contando com os apoios dos clubes, de algumas empresas, para organizar o calendário, que tem à volta de 20 eventos, e esperamos para o ano continuar a manter o nível que já é bom, e claro, com mais dinheiro faz-se mais coisas.